Oi, gente. Eu sei que eu sempre compartilho as coisas lá no Instagram, mas eu quero compartilhar aqui com vocês, porque eu acho que eu falo muito e aí fica tudo picadinho que eu quero falar. E eu decidi que eu vou gravar um vídeo, vou colocar no YouTube e vou falar aqui. Então, espero que vocês possam entender tudo que eu quero compartilhar com vocês e que Deus fale no coração de vocês em nome de Jesus. Porque Deus tem me despertado para as coisas que Ele quer que eu faça. E eu acho que eu tô dormindo, sabe? Eu acho que eu ainda tô meio paralisada, meio assim, tipo, Deus tá falando comigo e eu não tô entendendo, Deus. Então, eu vou começar a fazer isso. Eu acho que é mais fácil pra vocês entenderem e é mais fácil também pra mim. Só colocar no YouTube e aí quem se interessar, assiste lá. Ontem eu tava lendo a Bíblia e eu tô tentando terminar de ler ela toda, né? E eu tô em Salmos. E assim, não tem fim, né? Não tem fim. E aí eu li um capítulo de Salmos e Jesus me levou pra ler a história de Davi. Voltar lá em Samuel e ler a história de Davi. Jesus trouxe à minha memória a história de Davi. E, assim, a gente conhece a história, né? Quem era Davi, como ele foi escolhido, como ele foi ungido rei. O tempo que demorou dele ser ungido rei de Israel até ele realmente ser rei, né? O tempo que levou. Mas eu voltei atrás e li quando ele derrotou o Golias. Eu dei muita risada. Acho que foi a primeira vez que eu li, assim, essa história e chorei de dar risada. Eu chorei, literalmente, e eu dei muita risada. Porque a gente vê a coragem de Davi e como ele acreditava em si mesmo. Porque se você vê, quando Davi vai até o acampamento dos soldados, onde eles estão sendo afrontados pelo Golias, Davi procura saber o que é que tá acontecendo. Ele vai lá, ele chega lá e fala assim, gente, o que é que tá acontecendo aqui? Aí os soldados estão conversando sobre si, ele escuta um pouquinho e aí ele pergunta pro soldado, o que é que tá acontecendo? Aí o soldado fala pra ele, o filisteu, o Golias tá nos desafiando, a gente não vai conseguir, a gente vai morrer. E logo de ímpeto, Davi fica tipo, quem que ele pensa que ele é para desafiar o povo de Deus? Primeira coisa, Davi sabia o Deus que ele servia. Davi tinha plena convicção do Deus que ele servia era suficiente para salvar ele, para lutar por ele. Primeira coisa, porque quando os soldados explicam para ele o que tá acontecendo, ele fala, mas quem que esse cara pensa que ele é para desafiar o povo de Deus? Ele tinha certeza que Deus estava do lado dele. Ele tinha certeza que Deus ia lutar por eles. E segunda coisa, Davi foi muito corajoso. Ele tinha coragem de Deus. Ontem eu orei para Deus, falei, Deus, me dá o espírito de Davi, de coragem e de certeza. Porque ele falou assim, eu vou enfrentar esse cara. Eu vou lá e eu vou lutar com ele. Davi, se você ler um pouco mais pra frente, Davi era bonito, só que ele era ruivo e ele era pequenininho. E ele ia enfrentar um gigante de 2 metros de altura. E ele não teve medo, ele não teve sombra de dúvida de que Deus estaria com ele. Ele foi corajoso e ele acreditava no Deus que servia. Muitas vezes nós estamos andando, o inimigo está nos rondando, o inimigo está usando pessoas para nos rondar, para nos colocar para baixo, para falar coisas que não são verdades para nós, para encher o nosso pensamento com mentiras. E a gente está aceitando, e a gente está deixando isso acontecer. E a gente está falando, é verdade, eu não consigo. É verdade, eu sou pequena demais. É verdade, eu sou feia. É verdade, eu não sou inteligente. É verdade, eu não sei fazer isso. É verdade, eu não sou capaz de conseguir fazer isso. Esse sonho é muito grande pra mim. Isso não é pra mim, isso não é pra mim. Muitas vezes tudo ao nosso redor fala que a gente não consegue e a gente aceita. E a gente abaixa a nossa cabeça e fala, realmente isso é verdade. Os outros guerreiros, eles estavam com a cabeça baixada, já temendo, já acreditando que eles estavam mortos. Enquanto Davi, ele estava indignado, falando, quem esse cara pensa que ele é para afrontar o povo de Deus?
A gente serve o Deus vivo e verdadeiro. Então, Deus vai nos guardar. E muitas vezes a gente anda com a cabeça baixa, acreditando nas mentiras que as pessoas falam pra nós, sendo que a gente tem um Deus poderoso e um Deus forte, um Deus que guerreia pela gente, um Deus que luta e não desiste. Davi não venceu com a força do braço dele. Davi não venceu porque ele acertou a pedra num lugar específico. Davi venceu porque quem segurava a pedra era Deus. Davi venceu porque quem acertou a pedra era Deus. Davi venceu porque ele confiou, ele depositou essa confiança e essa esperança no Deus que ele servia. Ele não duvidou, ele não falou assim, Deus não vai me deixar na mão. Não, eu sei o Deus que eu sirvo. E ele vai acertar a pedra na cabeça do gigante. E ele vai derrubar esse gigante. Porque Deus cumpre a palavra que ele fala. Porque Deus é fiel. Davi tinha plena convicção disso. E isso me chamou muita atenção, sabe? Que ele se levantou e ele se posicionou. E ele falou assim, eu vou fazer. A gente tem que parar de andar com a cabeça baixa, como se a gente não tivesse um Deus vivo e verdadeiro. A gente tem que parar de andar com a cabeça baixa como se a gente não tivesse um Deus que cumpre a sua palavra, que não volta atrás e que não mente. A gente não serve um Deus que não ouve, a gente não serve um Deus que não vê, a gente não serve um Deus que não fala. Pelo contrário, Deus fala com a gente de todas as formas, de todas as maneiras, em tudo, ao redor da nossa vida, em todas as coisas. E a gente tinha andado como se a gente não servisse um Deus que é verdadeiro, que é fiel. A gente tem que parar de andar com a cabeça baixa e voltar os nossos olhos para Deus, e voltar os nossos olhos para o céu, e voltar a confiar em Deus e colocar as nossas perspectivas, as nossas expectativas e toda a fé que a gente tem dentro de nós, que não é muito, mas que pode ser usada, em Deus. Tudo em Deus. A gente não pode confiar em homens, a gente não pode confiar na força do nosso braço, a gente não pode confiar naquilo que a gente acha que a gente consegue fazer. A gente tem que colocar todas as nossas expectativas em Deus. E Deus direciona todas essas expectativas para o nosso coração. Porque tudo que a gente coloca em Deus, Ele nos devolve. A gente é fraco, mas Deus chama a gente de forte. A gente não confia dele, mas Deus fala que a gente confia. A gente chora o tempo todo e Deus dá a alegria dele. Então, assim, tudo que nós não somos, que nós não conseguimos fazer, Deus coloca em nós. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Que a gente possa ter o espírito de Davi, que sabia o Deus que ele servia e que era corajoso para enfrentar o gigante. A gente tem muitos gigantes na nossa vida, muitos gigantes no nosso caminho. São muitas coisas, cada um tem a sua própria preocupação e cada um tem a sua própria luta diária, assim. Mas que em todas elas a gente possa depositar a nossa confiança no Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus que luta pela gente. O mesmo Deus de Davi, gente. O mesmo Deus que foi por Davi, que escolheu Davi, que chamou Davi, que ungiu Davi, que preparou Davi durante um bom tempo. E Davi foi rei, depois Davi foi perseguido, e depois... O mesmo Deus é o nosso Deus hoje, não mudou. Eu não sei por que a gente acha que Deus hoje é diferente, que Deus não pode fazer as coisas hoje. O mesmo Deus que foi o Deus de Davi é o nosso Deus hoje. Ele continua poderoso, ele continua excelente, ele continua sentado no trono de glória, ele continua maravilhoso, exaltado, supremo e maior do que todas as coisas. E é o Deus que mora no seu coração também hoje. Então, que a gente possa depositar nossa confiança em Deus e ter esse espírito de coragem, sabe? E erguer os nossos olhos, porque o nosso socorro vem dos céus, o nosso socorro vem daquele que criou os céus e a terra, o nosso socorro vem daquele que é maior do que todas as coisas. Que Deus te abençoe, abençoe essa semana. Eu não sei que dia é hoje. Hoje é... I don't know. Mas que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe o seu dia, que essa palavra te dê ânimo, alegria, em nome de Jesus, amém.